Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho do Grupo. Que a paz do Senhor esteja conosco. O tema de nossa palestra de hoje é o tempo e nós. Vamos fazer um bate-papo, então, sobre o tempo, né? Se considerarmos a imortalidade da alma, o tempo é como se fosse um capital inesgotável ao nosso dispor. Porém, isso não significa que o tempo é como se fosse uma conta bancária que podemos ir sacando os recursos conforme a nossa vontade. Deus, na sua providência, onde Ele é extremamente generoso em suas bênçãos, Ele nos faz concessões, concessões de dons, e de forma igual para todos. Porém, nós temos a responsabilidade sobre tudo que recebemos de Deus. Nessa abordagem sobre o tempo, como recurso inesgotável, o hoje é como se fosse uma partícula de crédito que possuímos com o objetivo de conquistar novos dons. Então, não é o ontem nem o amanhã. A oportunidade se revela para nós somente no hoje, no aqui e no agora. Pois ninguém pode ter a garantia de que estará encarnado nesse planeta amanhã, para fazer aquilo que deveria estar fazendo hoje. Essa é uma questão que não se trata de desperdício de tempo, mas de desperdício de vida. Porque são amores postergados, sonhos adiados, talentos enterrados, sentimentos ignorados, quando adiamos as coisas. E aí, a vida vai passando bem de frente aos nossos olhos e a maioria das pessoas fica esperando como se algo ainda fosse acontecer, quando na verdade a vida está acontecendo exatamente agora. E amanhã talvez nem estejamos mais aqui para senti-la. O valor do tempo não está na sua duração, mas na intensidade que as coisas acontecem. Se pararmos para pensar naqueles momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis que acontecem em nossa vida, pessoas incomparáveis, incríveis, que passam por nossas vidas. Muitas vezes, esses acontecimentos duram como minutos, segundos, mas têm o potencial de repercutir em nossa vida inteira. Por isso que perder tempo com coisas inúteis é um absurdo do ponto de vista da vida. É um grande desperdício, porque poderíamos usar esse tempo para descobrir coisas interessantes, para aprender, para evoluir, para fazer a diferença para alguém, para algum lugar e na nossa vida. Portanto, aproveitemos o agora. E aproveitemos esse agora em renovação e serviço. Renovação e serviço. Porque renovação é progresso e serviço é aprimoramento. A renovação espiritual, ela é um processo de transformação interna que ocorre quando estamos buscando uma conexão mais profunda com a espiritualidade. Ela é um despertar da nossa consciência, né? É uma mudança de perspectiva. E muitas vezes ela se revela quando estamos na busca por um propósito maior na vida. E ter um propósito na vida é muito importante, pois uma vida sem propósito é como se houvesse um vazio interior, né? E causa sentimentos de angústia, ansiedade, né? Acabamos tendo uma superficialidade nos relacionamentos, né? Faz parecer que a vida não está completa, a ausência de um propósito, né? E o propósito exatamente ele dá um significado à nossa vida e nos motiva para tudo que fazemos, nos motiva para o trabalho, engrandece os nossos relacionamentos e mais que tudo, ele desperta em nós a centelha divina. Sobre o serviço, poderíamos citar para dizer sobre a importância, né, do serviço,
uma passagem no livro de João, capítulo 5, versículo 17, que está na Bíblia, né? Onde o apóstolo cita uma passagem onde Jesus diz: Meu pai trabalha até hoje, e eu também. Olha só, meu pai trabalha até hoje, e eu também. Ou seja, o trabalho é tão importante que não só Deus nos ensinou, né, como a própria existência de Deus, ela é a todo momento exercendo o trabalho. E Jesus também, espiritualmente, encarnado como quando ele esteve aqui, mas espiritualmente, ele também afirma que ele também trabalha. Daí podemos concluir o quão importante é o labor, é o trabalho. No livro Pensamento e Vida, que é uma psicografia de Chico Xavier, no capítulo 7, cujo título desse capítulo é O Trabalho, Emmanuel nos fala de três tipos de trabalho. E essa é uma abordagem muito importante, uma reflexão muito importante, porque Emmanuel é muito profundo em poucas palavras, né? Ele nos diz que há três tipos de trabalho. O trabalho obrigação, o trabalho ação e o trabalho serviço. O trabalho obrigação é o que nos remunera. Então, o nosso trabalho, para quem trabalha numa empresa, num comércio, dá aula, é professor, seja qual for o seu trabalho. Mas ele tem o caráter de ser em regime obrigatório, né? Nós temos que cumprir um certo compromisso, um certo horário, uma entrega de certos afazeres para que possamos ser remunerados, né? Então, esse é o tipo de trabalho. E o objetivo desse trabalho é a nossa subsistência. O trabalho à ação é aquele que transforma o ambiente. Então, esse também, de uma certa forma, como espíritos, também é uma obrigação nossa, não só ter esse trabalho que nos remunere para a subsistência, para a sobrevivência, mas agir ao nosso redor, ao nosso ambiente, melhorar aquilo que está ao nosso redor, trabalhar em benefício da nossa comunidade, da nossa família, dos nossos amigos. Então, esse tipo de trabalho, ele é caracterizado por Emmanuel como trabalho-ação. E o trabalho-serviço é aquele que transforma o homem. É aquele onde nós vamos procurar o aprimoramento, é aquele que nós vamos fazer através da reforma íntima, é aquele que nós vamos tentar é, é, nos aperfeiçoar, atuar, né, é, resolvendo, eliminando as nossas mazelas, as nossas imperfeições. A doutrina espírita aponta o trabalho como da lei da natureza, o qual nos permite o progresso e a evolução. E esse progresso e evolução é na ordem material, espiritual e moral. O progresso material consiste em cumprir os nossos deveres para conosco, para com a nossa família, para com a sociedade que fazemos parte. Já o progresso espiritual, ele é realizado através do trabalho em favor ao próximo, da caridade, da humildade, do amor, onde a fraternidade possa ser desenvolvida em nossos corações. Ele nos desenvolve também o trabalho espiritual, mas ele tem esse caráter de doação, né? E através dessa doação nos tornamos melhor. Já o progresso moral, ele é conquistado por meio da reforma íntima, onde cada um deve trabalhar as próprias mazelas. Então, ele é um trabalho de interiorização, de reflexão, né? Onde fazemos uma análise, um julgamento e, de forma imparcial, procuramos ver aqueles pontos que precisamos melhorar e agir para isso. Não tampar o sol com a peneira. Procurar melhorar moralmente. E essa condição pode ser caracterizada por uma fala bem conhecida de Kardec, que é reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega para domar as suas más inclinações. Ou seja, o verdadeiro espírita é aquele que ele busca o seu autoaprimoramento de forma constante, contínua, durante a vida. E não é o resultado que importa, não é o quão mais perfeito
o mais desenvolvido moralmente somos que os outros, que importa, mas sim o quanto de esforço empreendemos para isso. Porque mais perfeito ou menos perfeito depende de uma série de coisas, inclusive do grau evolutivo que alcançamos de encarnações anteriores. Mas para essa encarnação, o quanto de esforço estamos empreendendo. Porque aquele que, vamos supor, aquele que já está num grau evolutivo maior que o nosso, ele pode fazer um pouco de esforço e ainda continuar acima de nós. E nós, nessa encarnação, menos evoluídos, podemos fazer muito esforço e ainda não alcançar o grau evolutivo que essa pessoa que estamos aqui hipoteticamente comparando. Porém, nessa encarnação, o nosso mérito vai ser maior, porque o nosso esforço foi maior para avançar. Sabemos que o espírito é imortal, porém, o quanto ficamos em cada estágio evolutivo depende do nosso esforço. Na questão 117 do Livro dos Espíritos, onde Kardec indaga que, da seguinte forma, depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição, né? Então, vou sendo. O que Kardec quer saber assim? É exclusivo ao esforço do espírito o quanto ele caminha em direção da perfeição? E a resposta do espírito da verdade é: certamente. Os espíritos alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que eles têm de alcançá-la e a submissão que eles estão dispostos a testemunhar a vontade de Deus. E aí ele completa: uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante, né? Então veja bem, então a nossa evolução, o quanto caminhamos para a perfeição, o quanto caminhamos nessa escala evolutiva, o quão rápido conseguimos fazer isso, depende de nossa vontade. Esse é o primeiro ponto, e é da criação de Deus. Todas as nossas conquistas dependem do nosso esforço e da nossa vontade. Mas aqui o Espírito da Verdade ainda acrescenta mais um ponto importante: do quanto estamos dispostos a estarmos submissos à vontade de Deus. Quanto estamos dispostos a abrir mão das coisas que gostamos, das coisas materiais, para viver uma vida verdadeiramente espiritual. Quanto nos entregamos com a certeza de que esse é o melhor caminho. E por isso esse comentário à parte, que vem em forma de uma pergunta. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Ou seja, do que outra rebelde? A rebeldia, ela é um obstáculo, né, para a nossa evolução, para qualquer aprendizado, porque ela é sempre um questionamento, ela é sempre uma contrariedade, uma concordância para aquilo. Quando nós estamos falando de nos submetermos à vontade de Deus, não se trata de uma questão que podemos questionar, porque quem somos nós, no estágio evolutivo que estamos, para questionar a vontade de Deus? O desafio é conhecer a vontade de Deus, saber como a vontade de Deus se manifesta em nós. Na obra O Encontro Marcado, de Emmanuel e Chico Xavier, Emmanuel, através de Chico, né, diz que rebeldia é o orgulho impondo cegueira ao coração. Quando fala coração, entenda o nosso espírito, a nossa alma. Então, rebeldia é o orgulho impondo cegueira ao coração. Então, rebeldia é aquela que nos fecha os olhos para a razão, para a alma, né? Se a alma não consegue ver, como que a alma consegue caminhar? Como que a alma consegue evoluir? E eles, ainda, né, Manuel complementa: não há progresso sem esforço, vitória sem luta, aperfeiçoamento sem sacrifício, como não existe tranquilidade sem paciência. O nosso espírito traz para a encarnação, né, os laços que nos prendem ao passado, as nossas existências anteriores. Então, em cada encarnação trazemos tanto as nossas conquistas, os progressos que tivemos,
nas existências anteriores, mas também as nossas falhas morais, que ainda, muitas vezes, por rebeldia, não permanecemos, não conseguimos nos livrar dela, né? E em cada encarnação, uma quantidade incrível de preparativos é realizado para que cada um de nós venha a reencarnar. E esses preparativos não envolvem só nós, mas também, na maioria das vezes, com certeza, sempre, a encarnação de outros espíritos que estão ligados a nós. Então, veja só, tem que, não é só o nosso tempo, mas também combinar a, a, o estágio evolutivo e a preparação de outros espíritos, né? Por isso que o tempo perdido numa encarnação pode significar um longo período de preparação para voltarmos e reencarnarmos e continuarmos no mesmo estágio. Por isso que é importante aproveitar o tempo e não deixar para amanhã a oportunidade que nos é apresentada hoje. Façamos valer a nossa encarnação. Não percamos as oportunidades. Que venhamos a valorizar os nossos relacionamentos e entender, sob a luz da doutrina espírita, que não é à toa que aquelas pessoas estão conosco, que não é à toa aquelas dificuldades que estamos passando. Refletir em cima daquilo que já conhecemos e fazer o melhor de nós para aproveitarmos o máximo a nossa encarnação. Por isso, o perdão é fundamental. Ele funciona como um ponto de equilíbrio em nossa existência atual e ele fornece condições para progredirmos. Por quê? Porque o perdão é uma oportunidade para nos libertarmos de amarras negativas do nosso passado e de seguirmos adiante. Sendo assim, perdoar, ele é como se fosse uma ação libertadora e permite o amadurecimento de cada um de nós. Não perdoar impede a chance de viver novas possibilidades e ter mais satisfação na vida pessoal. E, ao contrário do que muitos pensam, o perdão beneficia aquele que perdoa. O maior beneficiado do perdão é quem perdoa, não quem é perdoado. Porque ele traz àquele que perdoa uma paz espiritual, um equilíbrio emocional, uma lucidez mental. Felizes são aqueles que possuem a fortuna do perdão e que conseguem dar de forma abundante e sem mesquinhez, sem ficar medindo, sem ficar querendo contrapartidas. O perdoado acaba sendo alguém em débito. E o que perdoou é um espírito em lucro. No final de sua vida, o apóstolo Paulo, que já tinha alcançado um grande grau de espiritualização, ele já não vivia mais a sua encarnação de forma material. Ele já estava praticamente transcendendo. E é quando uma das últimas cartas escritas por Paulo, é a carta aos Romanos, que também é uma das cartas mais longas que ele escreveu, e num trecho da carta ele diz o seguinte: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para vocês, ou seja, para cada um. Olha que coisa maravilhosa. Paulo está nos exortando a nos entregarmos nessa relação de confiança plena com Deus, com seus princípios e numa vida espiritual. E que fazendo isso, Deus, não é que Deus passa a se comunicar, passa a fluir de uma certa forma por nós, porque ele nunca deixa de estar conosco. Na verdade, nós temos a centelha divina dentro de nós. É que fazendo isso, nós conseguimos escutar a Deus, nós conseguimos sentir a Deus. E quando escutamos e conseguimos sentir a Deus, nós sentimos ele fluir através de nós. De modo que o nosso pensamento vai evoluindo e vai se transformando e nós vamos compreendendo a vontade de Deus, que não é uma vontade que é igual para todos. Deus tem um projeto para cada um de nós. E quando manifestamos, quando deixamos Deus
manifestar a sua vontade através de nós percebemos que essa vontade de Deus, ela é individual, né? E ela só pode ser conhecida à medida que deixamos Deus entrar em nosso coração e nossa alma. No livro Estude Viva, é, uma, escrito por Chico Xavier e Valdo Pereira, a psicografia de Emmanuel, Emmanuel não é, a, é um livro que traz diversos capítulos com diversos textos de Emmanuel e André Luiz, né? Então, num deles, Emmanuel diz que nós, através dos agentes da hereditariedade, estamos vinculados aos nossos ancestrais. Ou seja, o nosso corpo físico, né, através dos genes que recebemos, estamos vinculados aos nossos ancestrais. Vivemos, somos criados pelos nossos pais, mas que nenhum de nós viemos à Terra para fazer igual ou para reproduzir a existência deles, o que eles fizeram. E também nós não devemos reproduzir as ideias daqueles que foram os nossos instrutores e os nossos professores, que nos estenderam auxílio, né, em nossa educação. Nós somos convocados a expressar ideias próprias e ter realizações próprias. Devemos, sim, respeitar aqueles que nos ajudaram, dignificar aqueles que prepararam o nosso caminho, no entanto, devemos ser nós mesmos. Saibamos construir a nossa felicidade pelo atendimento às leis do amor e da justiça. É a isso que nós devemos nos entregar, desculpa, na vida. As leis de Deus estão aí. Viver verdadeiramente o amor e a justiça. Muitas vezes que viver a justiça, exercer a justiça, seja contra nós mesmos. Senão não é viver a verdadeira justiça, né? Então, de que forma, né? Esquecendo o mal, fazendo o bem, estudando, né? E realizando o que estudamos, trabalhando, servindo, procurar a renovação, a reforma íntima, o aperfeiçoamento próprio, né? Incansavelmente, por toda a vida. Porém, né, fazendo isso, nós vamos melhorar a nós mesmos. Com certeza vamos melhorar a nós mesmos. E melhorando a nós, também vamos melhorar a nossa volta. Mas será que é esse o nosso projeto de vida? Somente uma evolução individual? Cada um aqui é como se estivesse numa corrida, cada um por si e Deus por todos, né? Não é bem assim. Não devemos perder a visão central e a meta superior a que Deus nos conferiu em nossa encarnação. A que nos dirigimos como espíritos eternos, como almas eternas. Entender que com Jesus nós estamos empenhados num trabalho, a continuidade do seu trabalho, da implementação do evangelho em toda a terra. Mas, apesar que o aperfeiçoamento é individual, este trabalho ele é feito em equipe. E devemos nós, no esforço máximo, usar todo o potencial de nossa alma. Exercer a prática do amor vivo nesse objetivo maior, que é trabalhar pela criação da felicidade de todas as criaturas. De todas as criaturas. Isso significa que esse trabalho é para a humanidade, é para o nosso próximo, é para o outro. Significa trabalharmos para acabar com as mazelas do mundo, como a fome, as doenças, prover a dignidade para todas as pessoas. Essa é a missão da humanidade. Não podemos estar confortável numa vida, num país desenvolvido, numa cidade, num padrão de vida desenvolvida, e não fazemos nada para melhorar para aqueles onde há dificuldade, onde há doença, onde não há dignidade. Nós somos zeladores e herdeiros da criação de Deus na Terra.
Para isso, reflitamos. O ontem nos trouxe a experiência. Tudo que temos para dar hoje é através dessa experiência, através do nosso desenvolvimento, nossas vidas anteriores, nosso aprimoramento, tudo que conseguimos. Nós, é o que o ontem nos traz. O amanhã, para nós, é esperança. Né? É um sentimento, algo que nos motiva, né? Para ter uma manhã melhor. É um fator motivador, né? Para agirmos, para conquistarmos algo melhor no futuro. Mas a melhor oportunidade, entretanto, não se chama nem ontem, nem amanhã, nem amanhã. Se chama hoje. Hoje é o dia. Muito obrigado. Que a paz do Senhor esteja conosco. Fiquem todos bem. Até o próximo Evangelho. Fiquem na paz de Deus. Nesse instante, peço que elevemos o nosso pensamento ao mais alto, nos conectando com todos aqueles que vêm até nós em nome de Jesus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. E ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja.